Shalom mais uma vez a você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais uma transmissão da nossa Escola de Restauração. O meu nome é Dimson Maciel e eu sou o pastor da Igreja Evangélica Eliahu. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa série de estudos sobre as cartas de Paulo, onde no momento estamos mais especificamente falando da carta aos Romanos. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações para você ficar sempre antenado no nosso conteúdo e de deixar o seu like para ajudar na divulgação do nosso material para todos aqueles que desejam buscar e conhecer na essência verdadeira a palavra de Deus, pois esse é um dos nossos compromissos enquanto ministério. Bem, vamos recitar essa bênção juntos? Bendito sejas tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que através da tua palavra nos conduz à restauração de nossas raízes bíblico-judaicas, na fé do nosso Salvador Yeshua HaMashiach. Bendito sejas tu, Adonai nosso Deus, por mais uma oportunidade de ouvirmos os teus ensinos. Hoje é a Escola de Restauração, e se é a Escola de Restauração, você que nos acompanha já sabe muito bem. Solta a vinheta, pastor. E esse é o tema de hoje, o capítulo que a igreja não quer aprender. Estamos na 20ª parte da carta aos Romanos, da série As Cartas de Paulo, da Escola de Restauração, da Igreja Evangélica Eliahu. O texto que vai ser comentado hoje compreende Romanos 11, do versículo 1 ao 10. E mais uma vez, o meu nome é Dimson Maciel, pastor desta comunidade. Romanos 11, de 1 a 4, então, vai dizer: Digo, pois, porventura rejeitou o Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Adonai, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Paulo, após enfatizar sobre a responsabilidade dos judeus contra a sua própria dureza de coração em aceitar Yeshua como Messias, deu aos gentios uma severa advertência para que não caíssem no erro e soberba de pensarem que Israel, enquanto povo, foi rejeitado e agora todas as pessoas dentre as nações que aceitassem Yeshua como Salvador iriam formar o Veros Israel, o verdadeiro Israel ou Israel espiritual de Deus, como sugeriu Justino no 2º século, na sua obra Diálogo com Trifão. E esse termo, Veros Israel e Israel espiritual, ele é retirado de Gálatas 6,16, só que ferindo, logicamente, o contexto daquilo que é falado. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias comigo lá em Gálatas, para nós examinarmos, então, esse versículo que diz o seguinte: E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte: tanto faz se você é o judeu ou não. O que interessa é se você vive como uma nova criatura. Ou seja, uma pessoa perdoada e que agora mudou o estilo de vida com base na fé no Salvador Yeshua. E aí, essas pessoas formam o Israel de Deus, ou seja, a comunidade de judeus e gentios crentes em Yeshua, onde o gentio passa a fazer parte do povo de Abraão e não um substituto ao povo de Abraão. E essa expressão verdadeiros Israel e Israel espiritual, que é muito comum das pessoas falarem,
elas não são bíblicas, elas não existem dentro da palavra de Deus. Justino, no segundo século, foi o primeiro a falar dessa forma na sua obra Diálogo com Trifão, o qual você pode pesquisar aí no Dr. Google, né? E ele vai te mostrar esta obra e você pode, aí, se tiver a curiosidade, ler, onde ele, né, enquanto gentio, começa a repudiar, né, a importância e as promessas de Deus ainda válidas para com o povo de Israel. Começa aí, viu? Esse cidadão foi o primeiro, né, que nós temos aí um relato histórico a fazer esse tipo de coisa. E veja bem, nós falamos muito nas duas últimas aulas, que Paulo ele estava explicando para os gentios a causa da não aceitação de Yeshua como Messias. E Paulo vai atribuir a essa dificuldade da maior parte dos judeus em aceitar Yeshua como Cristo, como Messias, a dureza do coração deles, porque eles não conseguiram extrair da Torá, da lei de Moisés, a fé que Deus colocou lá dentro para que eles pudessem viver na presença de Deus e assim estarem preparados para a manifestação do Filho dele, né, do Messias. E depois de explicar tudo isso durante o capítulo 9, durante o capítulo 10, como foi ensinado anteriormente aqui nessa série de estudos, Paulo está dizendo algumas coisas aqui que a princípio as pessoas entendem dessa forma, né? Então Deus rejeitou o seu povo e agora a igreja é o novo Israel, o Israel de Deus. Só que na verdade o capítulo 11, ele é o capítulo que vem jogar por terra a teologia da substituição, onde aquele que acredita em Jesus, ele agora substitui o judeu na importância do plano de Deus na história e o judeu que se lasque. Não é bem isso. O capítulo 11 ele é um marco nas cartas de Paulo, especialmente em Romanos, que vem trazer aos gentios uma consciência que, apesar dos castigos que Deus impôs ao povo devido à sua rebeldia e desobediência, o amor e propósito de Deus por Israel enquanto povo está acima da punição. Ou seja, os indivíduos no povo que se rebelarem contra Deus serão condenados, mas no meio daquele povo Deus sempre vai encontrar um remanescente e em cima desse remanescente Deus vai trabalhar para que as promessas dele sejam cumpridas, se tornem reais, ok? E isso é muito importante. A advertência aqui de Paulo já é para começar a trazer para o gentio crente uma consciência do tipo: peraí, será que eu sou mesmo o novo Israel de Deus? Será que realmente agora os judeus perderam a vez e eu sou, né, a última Coca-Cola do freezer, né, como eu fui ensinado? Porque Paulo começa dizendo: será que Deus rejeitou o seu povo? E ele mesmo responde: claro que não. E ele se dá como prova. Para quem pensa que Paulo, quando aceita Yeshua, deixa de ser judeu e vira cristão, no sentido de uma nova categoria de existência, né? Aqui ele responde: eu sou israelita da tribo de Benjamim. Tá bom? Então Paulo aqui ele se dá como exemplo de que ele é um dos remanescentes cuja palavra de Deus está se cumprindo. E ele também é um instrumento de Deus para fazer com que todo Israel seja salvo. Tá bom? Aqueles que terão fé em Deus. E isso é importante. Eu sei que às vezes você acha que é muito repetitivo isso que eu estou falando aqui nas cartas de Paulo, especialmente na carta aos Romanos, mas é um assunto que ele está tratando. Então não tem como explicar outra coisa. Porque você está acostumado a ouvir uma pregação no sentido: pega o versículo, lê, dá uma explicação muito rapidinha sobre ele, se é que dá uma explicação sobre ele, e aí traz aquela palavra de consolo, de esperança, né? Adaptando para os nossos dias, para que você possa ter uma vida melhor, né? Uma convivência melhor na sociedade, na família, uma convivência espiritual com Deus. Tudo isso deve ser usado, deve ser feito, só que você não pode ignorar o que é que o assunto original do texto está tratando. E, irmãos, quando você aprende o assunto original dos textos bíblicos, você está recebendo presença de Deus na sua vida. E se você tiver interesse, né, e se você quiser aprender,
você vai perceber que isso trabalha muito mais a sua alma do que as aplicações isoladas. Porque as aplicações isoladas muitas vezes são boas, mas muitas vezes também vêm carregadas de muitas informações contrárias à própria Bíblia, só que a gente não percebe devido ao nosso anseio de receber aquela aplicação poderosa para o momento de aflição, para o momento que nós estamos vivendo, uma confirmação daquilo que estamos orando a Deus. E ler e estudar a Bíblia são duas coisas completamente diferentes. Ler qualquer um pode ler, mas só discípulo de Yeshua pode estudar. E as pessoas pensam que estudar é coisa para pastor, é coisa para seminarista, é coisa, né, para quem quer formar em teologia. Não, querido, estudar é para todos aqueles que têm a mente de Cristo, a mente do Messias. Então, se você é servo de Deus e recebeu, né, ao se tornar uma nova criatura, a mesma mentalidade do seu Salvador, então o estudo da Bíblia é para você também. Você deve aprender, você deve ter interesse, você deve considerar o estudar a palavra, o contexto original, o conteúdo primeiro que foi falado em todos os textos da Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, como recebimento da graça de Deus, como recebimento das bênçãos de Deus, como recebimento da revelação de Deus e como recebimento de aplicações poderosas para o seu dia a dia. Então, tudo está na forma de você enxergar, tá bom? E eu espero que você mude os seus conceitos a partir de hoje sobre o que é estudar, sobre o que é pregação. Pregação, como eu disse, não é você pega o texto e sai falando o que você quer de forma emocional para cativar pessoas. Pregação é você trazer a verdade da palavra. E o estudo é onde você mais vai aprender isso, tá bom? O acusador cumpriu bem o seu papel ao fazer que tanto judeus quanto gentios pensassem das palavras de Paulo. Ao rejeitar Yeshua como Messias, os judeus foram rejeitados pelo próprio Deus e substituídos por pessoas de todas as nações, a igreja. Meu amigo, eu não tenho nenhuma dúvida de que quem gerou esse tipo de pensamento maléfico foi o diabo e seus demônios. O diabo e seus demônios foram os responsáveis por essa teologia da substituição ter surgido, se multiplicado e enraizado, né, no pensamento cristão atual. E o papel dele é o quê? Acusar, né? Então ele acusa Israel de não ser merecedor mais do amor de Deus, porque eles rejeitaram o Yeshua, o Messias, e esse foi o pecado máximo que eles poderiam ter cometido. Então agora o povo foi rejeitado e a igreja está, né, tá com a bola da vez. Só que eu acho muito interessante que dentro da igreja, o cidadão ele cai de novo, cai outra vez, cai 15 vezes, cai 20 vezes, cai 30 mil vezes, o mesmo pecado, o mesmo erro, teimosamente. Mas ele sempre recebe aquela palavra de que Deus levanta o justo 7 vezes, de que Deus vai curar ele mais uma vez, de que Deus vai perdoar ele mais uma vez. Então, para o gentio, né, nenhuma responsabilidade, nenhuma severidade da palavra e infinitas chances de se consertar enquanto está vivo. Para o judeu não, o judeu rejeitou Jesus, acabou com ele, ó, larga a mão que isso aí não presta. E não é o que Paulo está dizendo aqui. E o diabo ele conseguiu convencer Justino, conseguiu convencer os demais pais históricos da igreja, conseguiu convencer os seminaristas teológicos de hoje de que o que Paulo está dizendo aí em Romanos 11, de 1 a 4, é como se fosse isso, né? Eles rejeitaram Jesus como Salvador, então Deus rejeitou eles também. E um texto que eles usam muito para falar isso, e eu já vi muitos pregadores falando isso, está lá em João 1, de 11 a 13. Olha só o que diz. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. As pessoas lêem esse texto e falam, tá vendo? Nós, a igreja, nascemos da vontade de Deus, nós não nascemos só do sangue, igual os judeus nasceram do sangue de Abraão. Mas olha só, quando o apóstolo João escreve, veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram, não está dizendo, e Deus os rejeitou. Não está escrito isso ali. Deus está dizendo o seguinte, João está dizendo o seguinte, ele veio primeiramente para Israel.
A maioria em Israel rejeitou ele, então ele abriu as portas para que pessoas de todo mundo pudessem receber essa salvação. Mas em momento nenhum nesse texto está dizendo que Deus então rejeitou os seus. Muito pelo contrário, tá? As pessoas dentre o povo de Israel, os judeus que não aceitaram Yeshua e morreram assim, ou hoje estão morrendo assim, infelizmente serão condenados como qualquer outra pessoa de qualquer outra nação. Agora, se os judeus abrirem os seus olhos, se arrependerem e aceitarem Yeshua como Salvador, Deus os receberá, porque a salvação vem primeiro para eles. Isso foi falado, nas aulas anteriores. Primeiro ao judeu, tá bom? Então, ao você ler João capítulo 1, esses versos, tome cuidado, porque o objetivo do evangelista João aqui é escrever para os gentios, fazer eles conhecerem a história de Israel, fazer eles conhecerem sobre o Salvador Yeshua, Então não visava dizer que eles rejeitaram o Salvador, então Deus agora rejeitou eles também. Não fala isso, tá bom? Deus pode até rejeitar indivíduos que não aceitam a mensagem do evangelho. Os indivíduos dentro do coletivo são rejeitados se morrerem na incredulidade. Mas o coletivo, Deus está trabalhando e Deus tem um plano para ele. Então, Israel, enquanto povo, nunca foi, não é e jamais será rejeitado por Deus. Esse tipo de pensamento eu garanto para você que ele vem do adversário. Para ambos quem? Judeus e gentios, tal prerrogativa foi e ainda é muito prejudicial, já que enquanto o primeiro, os judeus, não assume seu papel de ser luz para as nações, e o outro, os gentios, vive a fé sem raízes e propenso às heresias. Meu amigo, Deus tem um objetivo, conforme Deuteronômio 8, de fazer com que através da vida de fé dos judeus a Deus, e aí hoje nós sabemos mais especificamente dos judeus messiânicos, ou seja, judeus crentes em Jesus, mas que não deixaram de ser judeus e ter um estilo de vida judaico. Talvez alguém esteja ouvindo hoje me falar sobre isso e falar assim, que isso existe? Existe. Pesquisa aí Ensinando de Sião, pesquisa aí Netiv em Israel, que você vai achar os verdadeiros judeus messiânicos, que vivem as tradições judaicas, que são bons judeus zelosos pelo estilo de vida judaico bíblico, mas também são discípulos de Yeshua e mantêm boa convivência e amor pelos gentios. Então esses judeus que têm a fé em Yeshua, através da forma de se relacionarem com Deus conforme a tradição judaica carrega, não estou dizendo de Talmud, mas estou dizendo daquilo que é bíblico e foi passado e mantido através das gerações, vai ensinar as pessoas de toda a terra que estão aceitando esse Deus, o Deus de Israel, a como se relaciona com ele. E os gentios, por sua vez, quando eles exercem a sua fé sem entender da onde saiu a sua fé, de Jerusalém, do povo de Israel, da cultura bíblica judaica, eles ficam propensos a várias formas de heresia. Tá? Uns coisas mais simples, mais leves, mas outros coisas terríveis e muito profundas e más. Então hoje você vê uma igreja protestante, por exemplo, cada denominação não tem nada a ver uma com a outra, e às vezes dentro da mesma denominação, um ponto A e o ponto B parece também falar uma linguagem completamente diferente. Por quê? Porque cada um vive aquilo que quer, cada um interpreta aquilo que quer, cada um inventa de fazer no seu culto, na sua vivência diária dentro da comunidade, aquilo que foi Deus que me revelou, eu acho que é isso, ou eu estou copiando lá do fulano, do ciclano. Mas nós temos uma fórmula certa para seguir. A fórmula certa é a Bíblia Sagrada, a fórmula certa é o povo de Israel. Não tudo que eles fazem, mas aqueles que verdadeiramente em Yeshua guardam os mandamentos de Deus e sabem vivê-los de uma forma correta. E eu quero falar aqui das profecias para você ver comigo o que Deus profetizou, Zacarias 8, verso 23, olha que interessante. Zacarias 8, verso 23. Assim diz Adonai dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla ou no tzitzit da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Pegar na orla
Não é só pegar na beiradinha da roupa, não. Você tem que entender o que é orla. Orla é a tzitzit, a franja que tem no manto de oração judaico, que na época não era um manto como se tem hoje, aquele que se coloca sobre o ombro. Fazia parte da vestimenta comum do judeu, da roupa diária dele. Então você pegar na orla, no tzitzit, quando Deus ordena o tzitzit na Torá, na lei, ele fala o seguinte, olha, e farão, né, orlas nas beiradas das suas roupas, nos 4 cantos, para lembrar dos meus mandamentos. Então a orla de um judeu fala diretamente da obediência dele à Torá, da obediência dele aos mandamentos de Deus, pela fé. E o que Zacarias profetizou? Que nos últimos dias, pessoas de todas as nações, olha, 10 homens, e o Tzit fala dos mandamentos, 10 mandamentos, a série Hadebru, né? 10 homens pegarão do Tzit e falarão, vamos a Israel adorar com vocês, porque sabemos que Deus é com vocês. Então, nos últimos dias, Deus profetizou que a igreja gentil, que a igreja das nações, vai voltar a se interessar pela lei de Deus. E vai aprender essa lei com quem? Só quem vive e crê pode ensinar, que são os judeus messiânicos. E as igrejas que já alicerçaram as suas raízes nesse tipo de pensamento, como a Eliahu e tantas outras também. Então está profetizado que Israel tem que ser luz para as nações. Né? Lembra quando o salmista Davi diz no Salmo 19, lâmpada para os meus pés, ou luz para os meus pés, é a tua palavra. E ele está falando da lei de Deus. O Salmo 119 é uma dedicação de amor, né, de Davi à Torá. Então, eles serão luz para as nações quando o estilo de vida de obediência aos mandamentos pela fé em Yeshua for passado aos crentes das outras nacionalidades. Porque aí eles vão limpando do seu meio as suas tradições humanas, as suas religiosidades humanas, para se apegar ao que verdadeiramente vem de Deus. E olha só o que diz também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Veja, a Igreja das Nações era uma instituição nova. Então, algo novo não tem tradição para passar. Então, que tradições são essas que Paulo está dizendo? Tradições do povo de Israel ao servir a Deus, conforme a palavra. Então, os apóstolos, um dos trabalhos dos apóstolos não era só levantar as igrejas, mas era fundamentar as igrejas nas doutrinas da lei e dos profetas, passando para os gentios as tradições judaicas bíblicas que eram possíveis de eles guardarem, praticarem, na medida que tivessem interesse e a fé deles fosse avançando. Então aqui é uma prova neotestamentária que a igreja guardava a tradição. Só quem tinha tradição para passar, né, então a nova instituição igreja gentil, que é a igreja das nações, era o povo de Israel, o povo judeu, tá bom? Então, quando você entende que Paulo está dizendo que os judeus não aceitaram Yeshua e agora Deus rejeitou os judeus, então isso atrapalha a nós entendermos que os judeus têm esse papel a cumprir, tá bom? De conduzir as nações à verdadeira forma de se relacionar com Deus. Não é todo judeu, e não estou falando de judaísmo institucional, que é o que as pessoas buscam no Google hoje. Eu estou falando da prática bíblica judaica, que nada tem a ver com Talmud, mas tem a ver com judeus sinceros de coração, que guardam os mandamentos pela fé em Yeshua e tem um estilo de vida que pode ser proveitoso para todos aqueles que se aproximam de Deus, pessoas de todas as nações. E a igreja, como eu disse, ela está propensa, infelizmente, a heresias, né? Ela está propensa a absorver enganos por não entender que ela tem que buscar nos judeus, como disse Zacarias, né, conhecer a Deus. Lembra que eu expliquei sobre a tzitzit, pegar na aula? Ou seja, como é que você obedece a Deus? Porque Deus é contigo. É isso que a profecia quer dizer. Você tem que entender o elemento orla, né? Porque senão, imagina, a roupa era lá no chão, aí você vai andar agarrado lá no chão na roupa do judeu, prostrado diante de um outro ser humano. Você só pode se prostrar diante de Deus. Não, tem a ver com aquela beiradinha que ficava aqui na altura da cintura, que você pega e pode andar do lado, igual dar a mão assim, né? Então, olha, como você tem obedecido a Deus, Deus é contigo. É isso que a profecia de Zacarias 8:23 fala. E aí, olha só o que Paulo diz em Timóteo, na sua segunda carta, do verso 3 ao verso 4.
Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Ou seja, as pessoas vão dizer que têm fé em Deus, vão dizer que são servos de Yeshua, mas não vão aceitar a sã doutrina, que é Didarê em hebraico, né? A boa Didarê, que é a boa doutrina, a verdadeira doutrina. E doutrina é a palavra traduzida para você, que deveria significar instrução, que é a mesma palavra que Torá no hebraico. Então, nos últimos tempos, as pessoas vão rejeitar a boa instrução, ou seja, a lei de Deus aplicada da maneira correta, segundo os olhos da fé em Yeshua, e vão se voltar para as fábulas. E é por isso que aqui no início do estudo eu dei uma pequena advertência sobre o que é pregação, o que é estudo, né? Que você tem que aprender a gostar de estudo, que isso também fala a sua alma, também cuida dos seus problemas, ok? Porque a fábula, como é que eu vejo fábula sendo introduzida nos nossos meios hoje? A pessoa pega o versículo isolado, ela está falando de Deus, está falando de salvação, né? Quando fala, mas está falando de bênção, então, de uma certa forma, não é ruim. Só que aí ela acaba inventando, ela dá uma volta, ela faz conjecturas que não estão na Bíblia. É igual o filme, é igual a novela bíblica. O filme poderia durar 30 minutos, a novela poderia durar 10 capítulos, mas aí fazem 200 capítulos ou fazem um filme de 3 horas, enchendo linguiça, né? Literalmente com assuntos que não estão na Bíblia. Aí pega um personagem, segundo o que eles acham na característica daquele personagem, mostram outras situações e montam outros esquemas, outras ligações, e as pessoas veem isso e elas pensam que aconteceu daquele jeito, sendo que a Bíblia não fala nada disso. E muitas pregações são assim também. Tem coisas boas para serem extraídas, mas talvez ali 70% a 80% do que o preletor fala é pura encheção de linguiça. E naquele meio ali, muitas vezes você vai pegar várias contradições com a própria palavra de Deus. Então eu vejo, por exemplo, fábula como uma coisa assim, você falar da palavra de Deus, mas não falar em forma de estudo, você só falar numa pregação motivacional. Ou pregação de avivamento, ou pregação rema, como os outros gostam de dizer. Tem várias formas que as pessoas pensam aí. E não tem nada a ver isso. Tá bom? Então a igreja está propensa à heresia, porque não segura na orla de um judeu e pergunta para ele como devemos obedecer a Deus, porque Deus é contigo. E aí, meu irmão, minha irmã, você que conhece pessoas, você que conhece ministérios que voltaram a sua fé para Israel, que voltaram a sua fé para Jerusalém, que voltaram a sua fé para a restauração da Torá no meio do povo, no meio da igreja, glorifica, agradeça, mas não fica só na glória da boca, não. Se dedica então a aprofundar e a fazer cada dia mais o que você puder, porque o Filho do Homem volta na hora mais escura e é necessário óleo, muito óleo, para poder ter aí a chama queimando o suficiente para poder andar com ele nessa escuridão. Quem não sabe o que isso significa, assista aí a minha ministração que tem no nosso canal, né? Obediência. Quem compra? Que aí você vai entender a fundo isso que eu estou falando. Então isso aqui eu achei muito interessante comentar com vocês. Cuidado com esse pensamento, tá? O judeu rejeitou Jesus, então Deus rejeitou os judeus. Porque aí ambos perdem. Porque se Israel passa a ser luz para as nações, significa que eles também vão viver a fé com excelência e também vão se consertar de seus pecados, porque você não pode ser exemplo para outro de uma coisa que você não é e não faz. Então isso vai trazer Israel para um local de santidade, para um local de obediência pela fé com Deus de forma saudável, e também vai trazer os gentios, né, com todo o seu amor, vigor e boa vontade, esforço, mas tirando, né, os excessos que foram introduzidos ao longo da história e colocando realmente no centro da sua adoração, da sua vida com Deus, aquilo que é bíblico. Porque muitas pessoas hoje, muito sinceras com Deus na sua fé, eu não posso julgar, é Deus em quem julga, infelizmente
condenam o que é bíblico e aprovam o que não é. Muitas pessoas defendem frases de efeito não bíblicas ou versículos de forma errada e rejeitam a verdadeira pregação bíblica, o verdadeiro ensino bíblico. Né? Chamam o profano santo e chamam o santo de profano. E restauração tem a ver com isso. Colocar tudo no seu devido lugar. E para que tudo fique no seu devido lugar, o entendimento de que Paulo em momento nenhum falou que Deus rejeitou Israel para agora ficar com as nações, tem que ser colocado também na prateleira ali, do lugar certinho, limpando a poeira dos enganos, para que as outras coisas possam fazer sentido. Olha, Paulo não disse isso. Porém, Paulo cita o episódio de Elias, onde o profeta carregou o fardo de pensar que era o único israelita fiel a Deus em seus dias, para dizer que ele mesmo também é um típico judeu da tribo de Benjamim. Isto é, Adonai não rejeitou o seu povo, mas todos dentre o povo que andaram na desobediência, amando mais as trevas do que a luz. Então receberam aquilo que escolheram. Olha só, quando Paulo cita Elias, o profeta Elias nos seus dias, no episódio de Acabe, né, e da sua mulher, de Jezabel, na perseguição que ele sofre, ele chega a pensar que ele é a última cocada do pote. Tipo assim, eu sou o único judeu que serve a Deus, eu sou o único que não se dobrou a Baal, sou o único que realmente tem temor de Deus. E quando ele se acha, né, e eu acho que isso para Elias era um fardo, eu não acho que ele falou isso por arrogância, por soberba. Eu acho que o profeta Elias fala isso assim com pesar. Tipo assim, eu tô sozinho, eu tô sem força. Porque se você analisar quando ele fala isso no momento que ele está sendo perseguido, ele não vê escapatória para ele não vê refrigério. Então eu acredito que isso para Elias se tornou um fardo pesado. Poxa, o que eu vou fazer? Socorro! E aí, Deus fala com ele: ô querido, não é bem por aí não. Fica calmo que tem outros 7.000 que não dobraram. Eles só estão escondidos, mas tem outros 7.000 que eu preservei. E Paulo está dizendo aqui, desse contexto, olha, Deus não falhou a promessa com Israel, Deus não rejeitou Israel, porque eu sou um desses 7.000. Né? Assim como talvez você está dizendo assim, como Elias pensou que só havia ele. Então eu estou falando para vocês, não pense que Israel foi rejeitado, porque eu sou da tribo de Benjamim e sou um como dos 7.000. Então tem vários judeus na nossa geração, Paulo dizendo, né, que aceitaram Yeshua, que vão aceitar Yeshua, tá bom? E Deus não abandonou o povo. Deus abandona pessoas dentro do povo que não querem abandonar sua teimosia de aceitar Yeshua como Salvador. É disso que Paulo está falando, tá bom? Desde o capítulo 9, e você precisa de entender e reler esses capítulos 9, 10 e 11 com essa ótica, que você vai ver que várias coisas vão fazer sentido. Se você andou assistindo as nossas aulas, vai fazer mais sentido ainda, porque você vai ter uma explicação muito detalhada. E em João 3, de 19 a 20, eu não vou ler, mas vale a pena você ler em casa, fala o quê? Que a condenação é essa, que a luz veio, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. O que isso significa? Yeshua veio para mostrar aos judeus daquela geração que eles pensavam se relacionar com Deus de forma certa, mas não estavam fazendo isso. Então Yeshua veio para corrigir esse relacionamento. Só que eles não quiseram a correção. Por quê? Porque no final das contas, aquilo que eles faziam na vida deles, que ninguém via, né, mas Deus via, era errado. E eles não queriam abandonar aquele pecado. Então eles preferiam manter aquilo que eles pensavam ser certo do que serem corrigidos. E é o mesmo orgulho protestante de hoje. Quando nós falamos dessa maneira, parece que quem nos ouve pela primeira vez deve ficar ofendido, deve ficar magoado, né? E pensar assim, poxa, então eu não sou servo de Deus, então tudo que eu faço é errado. Não, a gente em momento nenhum fala isso. Nós não denegrimos a obra da igreja, nós não denegrimos a sinceridade de fé de ninguém. Agora, no quesito lei de Deus e Israel, a igreja está redondamente enganada. E se você se sente afrontado pela verdade, se você se sente confrontado, nos aspectos que você está sendo tocado mediante a palavra, você tem que aceitar a luz e abandonar as trevas. Mas por que as pessoas não querem? Porque elas amam mais as trevas.
Então as pessoas amam mais os títulos que elas conquistaram nos estudos do seu seminário, nas suas formações teológicas. Elas amam mais estarem apegadas aos livros, às canções erradas, do que às vezes apegado ao próprio Deus, à verdade de Deus. Eu sei que isso fere muita gente, mas isso é verdade. Então, se os judeus daquela época amaram mais as trevas que a luz, não queriam abandonar o seu conceito judaico, rabínico de se relacionar com Deus para receber de Yeshua o verdadeiro caminho, a igreja hoje faz a mesma. Cada igreja tem suas doutrinas, cada igreja tem o seu pensamento, né? E quando nós vamos comparar palavra com palavra, né, Bíblia pela Bíblia, vamos dizer assim, né? Cria-se vários argumentos, vários exemplos, fala-se de manifestação do poder de Deus e por aí vai, e usa-se textos desconectados, mas não se para pensar que também hoje é necessário que a igreja retorne às suas raízes bíblicas originais, ok? E em Oséias, verso 4, no capítulo 8, esse texto eu quero ler, vai dar base, então, ao que Paulo está tentando explicar, que é o seguinte: fala, olha, gente, Deus não rejeitou Israel, né, como povo, mas os indivíduos do povo que andam na rebeldia, eles são rejeitados por Deus. E aí eu quero mostrar para vocês aqui na Bíblia isso, Oséias 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então Deus está falando, tá vendo, pastor? Mas aí está falando para o povo. Não, está falando para a geração. Aquela geração a qual Oséias profetizava, a maioria das pessoas daquela geração tinha uma conduta errada, se esqueceram da lei de Deus. Então Deus faz esse anúncio de juízo muito severo, tá bom? Porque você tem que lembrar que no meio de uma geração toda perdida sempre existe um Noé, um Abraão. Entendeu o que eu quis dizer, né? E muitas vezes Deus fala para a maioria, mas a maioria não quer dizer que não tem exceções naquele meio, tá bom? Então Paulo está usando esse argumento. Olha, Deus não rejeitou Israel como um todo, mas todos em Israel que se mantiverem teimosos, então Deus os rejeitará. É isso, e eu espero que vocês tenham entendido aqui nessa aula esse aspecto que está sendo tratado pelo apóstolo Paulo, que eu acho que é muito claro. Se Paulo disse que os judeus foram rejeitados enquanto povo, ele não pode ser considerado um verdadeiro apóstolo do Senhor Yeshua. E seus escritos não merecem crédito, pois contradisse as palavras do próprio Deus nas Escrituras, de que jamais rejeitaria o seu povo, a despeito de tudo quanto fizeram contra ele. Irmãos, qualquer passagem das cartas de Paulo, se você pegar para falar que Paulo está ensinando que agora a igreja é um novo Israel, então Paulo ele não pode ser considerado verdadeiro apóstolo de Yeshua, e ele realmente foi um déspota, ele foi uma pessoa cheia de espírito de engano, e nós deixamos entrar na Bíblia isso daí. Por quê? Primeiro, o próprio Deus vai falar em Levítico 26, verso 44, o seguinte: olha o que Deus fala. E, demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou Adonai, seu Deus. Deus aqui está anunciando que, olha, depois que vocês entrarem na terra, se vocês me desobedecerem, se vocês virarem as costas para mim, eu vou espalhar vocês pelas nações da terra como castigo. Só que quando vocês estiverem lá, eu não vou me enfadar de vocês. Deus não está falando dos indivíduos, mas está falando do povo. Ou seja, quando vocês estiverem lá, espalhados por toda a terra, eu vou sempre encontrar um contingente de judeus fiéis a mim, e esses judeus fiéis a mim eu vou trazer de volta, porque eu sou o Deus de vocês. É isso que Deus está falando claramente em Levítico 26, 44. Então, de 70 depois de Cristo até 1948, né, ao quase término da Segunda Guerra, nós temos a maior diáspora de Israel, ou seja, a maior dispersão de judeus entre as nações, que durou quase 2000 anos, eles afastados da sua terra. E a palavra de Levítico, ela é atemporal, ela vale para toda
todas as eras da existência humana, enquanto Yeshua não voltar e trouxer a eternidade sobre toda a criação. Toda vez que Israel é afastado da sua própria terra e espalhado entre as nações, Deus sempre vai procurar judeus fiéis a Ele, que pessoas sensíveis à fé, para, através destes, refazer o seu povo. Então Deus rejeita indivíduos, que pode ser a maioria da geração perdida, mas Ele vai preservar o povo, nem que seja... Lembra quando Ele falava, Moisés, sai da frente que eu vou recomeçar tudo através de você. Liga os pontinhos, amado. Então, ou seja, Deus ia acabar com todo mundo, mas através de Moisés Ele ia reconstruir o povo, porque Deus tem amor pelo povo. E é exatamente isso que Paulo está falando. E aí você tem que entender que Deus, Ele tenta fazer com que os judeus, né, em todas as gerações, voltem os olhos para Ele, porque Ele tem um amor de promessa por esse povo. E também em Jeremias 31, 37, olha o que diz. Jeremias 31, para quem não sabe, é o texto que fala de nova aliança. E aí, depois de anunciar a nova aliança, Deus diz, assim diz Adonai, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz Adonai. Então significa dizer que enquanto existir o universo, por pior que seja a obra dos judeus, Deus não os rejeitará enquanto povo. Deus vai punir os indivíduos que fizeram mal, mas Deus vai pegar no meio daquele povo ali e vai achar os que são sensíveis ao arrependimento e através deles reconstruir o povo. Isso tem que ficar claro na cabecinha do crente, ok? Tem que ficar muito claro. E é por isso que Paulo aqui nesse trecho está dizendo dessa forma. Deus rejeitou o seu povo? Não. Só que ele dá muita ênfase para explicar o que é rejeição de Israel. Que Deus endureceu o coração deles, tudo isso, como consequência da falta de fé deles na palavra que eles diziam crer. Como eu expliquei muito nas duas últimas aulas. Contudo, se o apóstolo Paulo disse vamos de novo, né? Contudo, se o que Paulo disse foi que Deus rejeita indivíduos do povo, os rebeldes, assim como disseram Moisés em Números 14, 24, Isaías em Isaías 6, de 5 a 7 e o rei Davi no Salmo 1, verso de 1 a 2, os três principais escritores das três seções da Tanar, né, que é a Bíblia para o Antigo Testamento, que é lei, profeta e escrito. Então Paulo provou ser um grande profeta bíblico do povo de Israel para Israel. Ou seja, se Paulo disse que eles rejeitaram Yeshua, Deus os rejeitou, então a gente não pode dar ouvido para Paulo. Agora, se Paulo está alertando aqui na carta aos Romanos os judeus, né, que estão ouvindo ele, que por quê? Lá em Números 14, 24, Deus fala assim, olha, só Caleb vai entrar na terra porque ele foi o único que seguiu a minha voz. Toda essa geração vai morrer no deserto, tá vendo? Deus vai eliminar a maioria, mas o indivíduo que creu, Deus vai preservar. Isaías 6, né, de 5 a 7, Isaías faz uma oração. Eu habito no meio de um povo impuro. E ele se arrepende. Aí vem o anjo, pega a tenaz, pega o fogo, queima a língua dele, e o anjo fala para ele, o seu pecado foi perdoado, ele passa a ser um instrumento de Deus. Então, apesar dele estar no meio de uma geração corrompida, ele se arrependeu. E o rei Davi no Salmo 1, de 1 a 2 diz, dos que se assentam na roda do escarnecedor não vão ser salvos, mas os justos vão. Então tá vendo? Esses três escritores, não só nessas passagens, mas em outras, eles apontavam isso, que Deus tem propósito com o povo, mas as pessoas no povo que forem rebeldes vão receber a punição de Deus. Mas Deus sempre vai ter propósito com o remanescente, com aqueles que dentro do povo não se corromperam, ainda que sejam a minoria. E Paulo bate muito na tecla aqui de exortar os judeus para que eles pudessem ser salvos, para que eles pudessem abrir o entendimento e até pregar uns aos outros sobre essas coisas. E aí Paulo, ele provou ser um profeta bíblico, como Jeremias, como Isaías, como Davi, como Moisés, né? E como os outros, porque os profetas de Israel, essencialmente, eles chamavam o povo à responsabilidade, chamavam o povo a abandonar os seus pecados e voltar os seus caminhos para Deus. Olha só o que diz em Jeremias 44, verso 4, que eu acho que é onde Paulo se encaixa.
E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Então Deus, em todas as gerações, mandou profetas para bater no povo, para o povo despertar e voltar a sua fé ao nível de qualidade que Deus espera. E Paulo apenas estava fazendo o mesmo na carta aos Romanos. Ele não estava aqui denegrindo o próprio povo, ele não estava aqui com isso gerando um sentimento nos gentios de aversão e de nojo de Israel. Está vendo que povo teimoso, cabeça dura, como pode? Não, tem gente que pensa assim. A maioria das pessoas dentro da igreja pensa assim, mas não é o que Paulo está fazendo, tá bom? Paulo está sendo duro nas palavras, mas não é para gerar sentimento de repúdio nos gentios. É para gerar indignação que leva ao arrependimento para os judeus que estivessem lendo, estivessem ouvindo. E até dando argumento para os gentios para poder pregar de maneira correta aos judeus com quais eles tivessem contato, convivência ao longo da sua vida. Então Paulo está dizendo que sobre uma forma de ódio, que é o quê? Deus odeia aquele que rejeita Yeshua, ou seja, Deus odeia a rejeição de Yeshua. A rejeição da salvação dele é o nível máximo que alguém pode alcançar. Então Paulo está batendo muito nessa tecla, e com isso ele está provando ser um verdadeiro profeta, um profeta bíblico do Novo Testamento, mas do mesmo calibre dos antigos, porque ele está exortando o povo a voltar. Então, você tem que entender o propósito das palavras de Paulo, por que Paulo está falando essas coisas, precisa não tirar deduções completamente equivocadas e aí gerar doutrinas mais equivocadas ainda, tá bom? Do verso 5 ao verso 7 de Romanos vai seguir dizendo: assim, pois, também agora neste tempo, ficou remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Pequeno parêntese. Se você assistiu a aula 19, você vai entender isso aqui com muita facilidade. Tá bom? Com muita facilidade. Mas, mais uma vez, eu tenho que falar, né? Como diz Pedro na sua segunda carta, né? Os escritos de Paulo são confusos. E se você querer olhar, bateu e achou que entendeu e sair falando, vai falar besteira. O modelo de predestinação calvinista atesta que Deus criou as pessoas com seus propósitos definidos. Isto é, algumas vieram à existência para serem salvas e outras para serem condenadas, conforme a soberania de Deus. E estes versos estão entre os mais usados para corroborar com a teologia de Calvino, devido à expressão eleição da graça, entendida como escolhidos pela graça ou vontade de Deus. Olha, meus amados, o verso de João 15 a 16 que eu coloquei aqui uma referência, quando Yeshua diz, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Falei, tá vendo? A gente não tem escolha. É Deus que escolhe, a soberania de Deus, a graça irresistível. Então Deus criou pessoas para serem condenadas, Deus criou outros para serem salvos, e Ele é bom, Ele é soberano e tal. Olha, não é nada disso. Eleição pela graça, hoje você vai entender assim de uma forma bem simples o que isso significa. Mas não tem nada a ver com, tá vendo? Deus elegeu, escolheu pessoas na graça e outras Ele elegeu para serem vasos de desonra. Ele fez a criança nascer para fazer o mal e ser condenada. Em uma das aulas passadas eu usei aqui Jó, né, para explicar para vocês que Deus não gosta quando falam dele de forma errada, ainda que a intenção seja boa. E foi o grande problema dos amigos de Jó, por isso que Jó, no final do seu livro, né, tem que orar pelos amigos dele, porque eles estavam tentando defender Deus das blasfêmias de Jó, porém falando blasfêmias ainda maiores, porque falavam sem entendimento. O que eles falavam sem entendimento? De que Deus causou aquele mal em Jó, porque Jó foi injusto. E Deus não fez isso. Deus deixou Jó ser provado. Mas não existia uma injustiça em Jó que Deus o puniu para que aquilo acontecesse. Então parece bobo, né? Mas Deus não gostou porque falou dele de forma equivocada. E é muito sério nós falarmos a respeito de
quem é Deus, do que Deus gosta, do que Deus faz, do que Deus não faz, de forma equivocada, porque isso pode trazer juízo sobre a nossa vida. Tá bom? Isso vai trazer uma repreensão sobre nós. Provérbios diz isso também. Eu ensinei aqui que a gente deve falar de Deus com verdade para a gente não ser achado mentiroso diante de Deus. Então, tome cuidado, você que se diz profeta, você que fala assim diz o Senhor e às vezes Deus não está falando. Você que pensa que sonha, tudo que você sonha é Deus é que está falando. Toma cuidado, você que acha que tudo que pensa é Deus que está te inspirando. Tome cuidado, você que lê o versículo e sai pregando sem realmente embasar a sua pregação. Sabe, quando eu dou um estudo, quando eu dou um momento, às vezes, de conversa com as pessoas, eu sempre pergunto para elas o que elas acham das coisas. E porque eu gosto de ver o que elas vão falar. E o interessante é que a maioria delas fala uma coisa ou outra interessante, porém, elas não falam baseadas na Bíblia, elas falam o que elas acham. E esse é o grande erro de todos nós. Nós não devemos falar o que nós achamos, devemos falar o que a Bíblia apresenta. Ah, mas como é que eu vou decorar toda a Bíblia? O Espírito Santo. Você não vai decorar o que está escrito literalmente, mas a essência da Bíblia tem que habitar dentro de você. Agora, só vai acontecer isso se você estudá-la, né? Então tome cuidado, porque você pega esse termo eleição da graça e vai entender isso daí, ó, escolhido pela graça, escolhido pela vontade de Deus. E não é nada disso. Yeshua, em João 15,16, que eu citei, né? Não foste vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Ele não nega a escolha que os discípulos, né? Não nega a escolha dos discípulos de segui-lo, mas explica que ele os escolheu entre os seguidores para serem os 12. Ô, gente, eu tenho esse texto lá no muro da igreja. Só que eu entendo isso claramente. Isso não quer dizer que, tipo assim, então não fui eu que aceitei Yeshua. Isso não tem a ver com a aceitação da salvação. Isso tem a ver com um propósito. Naquele momento, Yeshua estava falando com os 12, num momento muito específico, com os 12, na mesa de ceia de Pêssar, da Páscoa. Estava dando instruções finais àqueles homens. Então Deus falou que, olha, eu escolhi vocês os 12. Yeshua que escolheu dentre eles, quem seriam os 12? Não foi eles que se escolheram. Foi tipo assim, eu vou ser aqui um dos 12 que eu quero. Não. Eles podem até ter se candidatado, mas quem escolheu foi Yeshua. É assim como uma vaga de emprego. Você escolhe a empresa que você quer trabalhar, mas o gestor lá do RH é que vai escolher se você vai trabalhar lá. E é esse o contexto de João 15. Porque Yeshua está falando, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto. Por quê? Porque eles são apóstolos. A palavra apóstolo, shaliach, significa enviado. Porque eu os enviarei para dar fruto. Então fui eu que escolhi vocês para irem pelas nações e darem fruto, multiplicar o evangelho. Esse é o contexto. Não quer dizer que eles não tiveram escolha, que eles não optaram em escolher Yeshua como Salvador. Não misture galhos com bugalhos, tá bom? Então, a eleição da graça é a mesma coisa, não tem nada a ver com porque Deus me escolheu para ser salvo. Pera aí, pisa no freio. De fato, Deus escolhe pessoas para serem salvas. Ih, pastor, agora você deu nó na minha cabeça. Calma, vamos ler tudo. De fato, Deus escolhe pessoas para serem salvas, mas não pelo método que aponta o calvinismo, ao interpretar equivocadamente os textos que tem como base para a sua teologia. Paulo, ao usar a expressão eleição da graça, argumentava como nos capítulos 9 e 10, dizendo que assim como a responsabilidade é dos judeus por rejeitarem Yeshua, também a salvação pela graça é a consequência para aquele que crê. Marcos 16:16. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, você acreditou? Beleza, então você vai ser salvo. E aí, gente, precisamos de entender isso. Se Paulo está dizendo, no capítulo 9 e 10, que os judeus são responsáveis pela sua rejeição, ou seja, Deus os endureceu, mas porque Deus fortaleceu a vontade deles, a vontade ruim deles. Não porque Deus foi lá e forçou eles a não aceitar Yeshua. Isso foi muito bem explicado nas aulas anteriores. Então, se eles são responsáveis por não aceitar Yeshua, então significa que há uma escolha. Então significa que aquele que acredita, então vai ter uma consequência. E é esse o argumento de Paulo aqui ao falar eleição da graça. Deus
criou o caminho da graça, a fé em Yeshua. Todo aquele que crer neste caminho, nesta eleição, será salvo. Nós somos eleitos pela graça quando aceitamos o sacrifício de Deus. Yeshua, isso é eleição da graça. Não é Deus chegar lá no ventre da tua mãe, eu te escolhi para você ser salvo, você não vai ter vontade. Você vai ser salvo porque eu quero que você seja salvo. Não é isso. Todo ser humano que é criado, Deus dá a oportunidade de ser salvo. Quem aceitar Yeshua vai ser eleito pela graça, porque vai trilhar o caminho da salvação. É isso que significa, gente. Efésios 2, de 8 a 9. E eu quero explicar esse texto aqui para vocês, porque isso aqui, eu mesmo sempre entendi esse texto um pouco errado. E vamos aprimorar o entendimento dele? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Como que estamos acostumados a entender esse texto? O que é dom de Deus que apareceu um verdinho para você? A gente fala o quê? A fé. Por meio da fé, porque a fé é dom de Deus. Não é isso que o texto diz, não, tá? Porque por meio da fé está aí entre parênteses, ou seja, é um parênteses no meio de uma explicação. Pela graça sois salvos. A graça é dom de Deus. Deus ele fala em Isaías muito claramente: eu mesmo gerarei salvação. Ou seja, a obra da cruz de Yeshua foi obra de Deus, feita por Deus. Ninguém teve nada a ver com isso. Então ninguém pode se gloriar de ser salvo, porque Deus não precisou da ajuda de ninguém para fazer isso. Deus fez o que ele quis. A obra da salvação pertence exclusivamente a Adonai, a Deus e ao seu filho Yeshua. Por meio da fé, ou seja, aquele que tem fé na graça é salvo. Isso é dom de Deus. O dom da salvação pela graça. Não é tipo assim, a fé é dom de Deus. Sabe por que isso não faz sentido? Porque por que Yeshua elogia a fé de uns e reprova a fé de outros, se isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie? Não faz sentido então Yeshua gloriar a fé de alguém. Falar, olha, grande é a sua fé. Mas isso é dom de Deus. Então, entende o que eu quero dizer? O que é dom de Deus aqui no texto de Efésios é a salvação pela graça. Ou seja, a obra da cruz. E você, é salvo por esse dom por meio da sua fé. Sua fé. Por isso que Marcos 16 diz: todo aquele que crer. Se crer e for batizado, uma condição, a sua fé, se crer na eleição da graça, te gerará salvação. E é isso que Paulo quis dizer aqui com a eleição da graça. Tá bom? Porque ele está dizendo mais uma vez aos judeus: a obediência legalista de vocês não gera salvação. O que gera salvação é se vocês acreditam em Yeshua, que é a graça manifesta de Deus. É isso. Do verso 8 a 10 vai dizer: como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono. Está escrito em Isaías 29:10. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: tornou-se-lhe a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço. Por sua retribuição escureceram-se os olhos para não verem e encurvaram-se-lhes continuamente as coisas. E eu quero destacar algumas coisas nesse texto para explicar a vocês com calma. Primeiro aí, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, a citação de Isaías 29:10. Paulo, ao citar Isaías 29:10, não dizia que o espírito de profundo sono foi a escolha de Deus para o povo de Israel, simplesmente porque ele é soberano. E assim quis, e ponto final. A citação, na verdade, baseia o próprio argumento de Paulo de que existe consequência para a falta de fé e escolha de que cada indivíduo tem na sua conduta para com Deus. Amigo, Deus não cegou o povo assim: aquela geração, quando meu filho for lá, eu vou incapacitá-los de aceitar, porque eu quero assim. Não é isso. Deus, conhecendo a dureza do coração deles, foi lá e os cegou, mas como consequência da dureza do coração deles. Não foi Deus que fez eles serem duros de coração.
Tá bom? Por isso que Paulo cita aqui Isaías 29:10. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você não pode pegar a citação de Paulo e não ir lá em Isaías 29 e analisar o texto todo. E lá no verso 13 você vai ter uma conclusão sobre o espírito de profundo sono. Por que as pessoas vivem um profundo sono que Deus mesmo colocou sobre elas? Porque Adonai disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. E é exatamente a geração de Yeshua, é exatamente a geração de Paulo. Pessoas que se dizem serva de Deus, que falam muito sobre a palavra de Deus, mas só que é uma fala e vamos dizer assim, um relacionamento falso, porque é baseado em faz ou não faz, pode ou não pode, eu mereço ou não mereço, porque eu faço mais ou eu faço menos. Não é baseado na fé. Não é baseado na fé, ou seja, eu faço porque eu tenho fé num Deus misericordioso, num Deus que me salvou, num Deus que me tirou do Egito. A obediência por mérito próprio não é fé. Aquele que tem fé obedece, mas nem todo o que obedece tem fé. Isso é totalmente possível. E é por isso que Paulo cita Isaías 29:10 aqui. Ou seja, os judeus estão com um espírito de profundo sono, a maioria, né? Na época dele, até os dias de hoje, porque eles não se achegam a Deus de coração, ou seja, pela fé. Eles obedecem, acreditam que a obediência deles é sincera, só que não é a fé que Deus se agrada. Porque se fosse, todos entenderiam quem é Yeshua, que o Messias já veio. Então eles, com muita sinceridade, fazem o que fazem. Mas essa sinceridade é uma sinceridade da carne e não do próprio Deus. Porque a sinceridade do coração que Deus espera leva as pessoas ao arrependimento, levam as pessoas a buscarem expiação do seu pecado. E aí, ao buscarem isso, elas só têm um caminho, uma verdade e uma vida para encontrarem. É Yeshua. Então, como eles se afastavam de Deus porque eles guardam mandamentos de homens e não os mandamentos de Deus pela fé, Deus colocou sobre eles então um espírito de sono. Ou seja, consequência do seu próprio coração, consequência das suas próprias escolhas. Olha como é que tudo se encaixa bonitinho. E eu quero destacar isso aí também, ó. Tornou-se-lhes a sua mesa em laço, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Isso aqui é muito interessante. O Salmo 69, verso 22, citado por Paulo, né? Torne-se-lhes a sua mesa um laço. Ao falar da mesa que virou um laço para os judeus descrentes, deve ser associado ao Salmo 1, verso 1 e a Isaías 28:8, que diz o quê? Salmo 1 diz, olha, os escarnecedores se assentam na mesa. E Isaías 28, porque a sua mesa está cheia de vômito, de impureza. Pois as pessoas que se assentam para falar de Deus, mas sem a fé que o agrada, qual que é a fé que agrada a Deus? Mateus 22, de 36 a 40... amor a Deus e amor ao próximo, e Mateus 23:23, que a lei apresenta, né? Misericórdia, fé e justiça. Então, sem essa justiça que agrada a Deus, que está dentro da palavra, as pessoas que se assentam para falar de Deus não podem gerar salvação para si mesmas. Portanto, as suas obras não possuem mérito diante de Deus. E assim, as costas de tais pessoas continuam curvadas. Isto é, elas continuam sendo escravas do pecado e afastadas da glória de Deus. Isso aqui é genial. Só que se você não faz essas associações certas, você não entende bulhufas. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está concluindo aqui, falou, olha, tá vendo? Tudo isso que eu expliquei sobre os judeus, tal, da minha época, a maioria que não aceitou Yeshua e tal. Então Deus deu profundo sono para eles, porque quando a gente olha para eles, parece que eles são muito zelosos de Deus, mas sem entendimento, porque eles não guardam a verdadeira lei de Deus, a Torá do jeito certo, que é por fé. Eles guardam muito mais tradições humanas, como o Yeshua combateu em Mateus 15, do que propriamente dito o mandamento de Deus da forma correta, com a misericórdia, com a fé e com a justiça que Deus queria, Mateus 23:23. E aí eles se sentam para falar. Eles têm lá o seu sinédrio de 70 sábios, eles têm as suas sinagogas, eles falam muito, eles fazem muita coisa,
Só que eles pensam que por fazer isso, então Deus está com eles. Mas Deus não está com eles só porque eles fazem essas coisas. Porque quando eles sentam para falar, essa fala deles parece bonita, mas é vazia da presença de Deus, porque é só aparência. E eles continuam escravos. Como é que é a costa de um escravo? Curvada por causa do jugo da escravidão. Ou seja, qual que é o jugo da escravidão que Paulo se refere? O pecado. Porque Yeshua disse em João 8,34, aquele que é servo do pecado é escravo do pecado. Né? Isaías 59,2, o que separa o homem do seu Criador? O pecado. Então o que ele está dizendo? Como eles se assentam para falar de Deus, mas sem a fé que leva a pessoa de Yeshua, tudo que eles falam é vazio, é sem propósito, é bonito. E aí você vai dizer assim, poxa, mas se o que os judeus fazem então não agrada a Deus, não é o que eles fazem, é a forma como eles fazem. Então, muitas coisas que o povo de Israel, que os judeus fazem, quando praticadas por verdadeiros judeus messiânicos, crente em Yeshua, ou pelo gentio crente em Yeshua, aquilo passa a ter valor para Deus, porque você associou uma atitude correta à intenção correta. Não basta ter só a atitude certa, se a sua intenção está errada. Você tem que unir as duas coisas. E tudo isso só pode ser unido pela fé em Yeshua. E é isso aqui que Paulo está explicando, tá bom? E é interessante, né, essa questão da mesa. Então, eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas gostam de falar de Deus, das coisas de Deus, se é que gostam, né? Tem muito crente que senta aí para comer, para se divertir, não fala de Deus um segundo, né? Passa o dia inteiro junto, a palavra Deus nem sai da boca deles. Mas tem muita gente que se senta para falar de Deus, das coisas de Deus, é crente e tal, só que elas não vivem a fé, não vivem uma santidade que Deus espera. E aí sabe o que acontece? Essa conversa é vazia. A mesa está cheia de vômito, ou seja, Deus não se assenta com eles naquela mesa, embora estejam falando de Deus. Então a gente tem que repensar, onde tem 2 ou 3 falando de Yeshua, ali ele está. Mas 2 ou 3, será que é só falando? Eu acho que é quem estiver falando, pelo menos um deles tem que ter Deus realmente na vida dele, senão... Entendeu, né? Conclusão. E desta forma, Paulo finaliza os seus argumentos de que Deus cegou a maioria dos judeus contra a identidade messiânica de Yeshua, como consequência da falta de fé deles na justiça presente na lei. É o que Paulo inicia falando lá em Romanos 10, de 1 a 4. Né? Eles têm a justiça, mas não creram na justiça, e aí com a sua própria, tentaram fazer a sua própria justiça, não creram quando a justiça veio. Expliquei bastante nas 2 últimas aulas, ficou um texto bastante confuso, mas é isso que Paulo está aqui finalizando agora, até o verso 10 do capítulo 11. Né? Que Deus cegou a maioria dos judeus, só que como consequência da falta de fé que eles não tiveram, né? Diante da própria palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, a lei de Deus, a lei de Moisés apresenta, tem contido nela uma fé para levar a pessoa ao conhecimento de Yeshua, tá bom? Só que os judeus, né, a maioria deles rejeitou esse conhecimento. Então Paulo está finalizando aqui esse argumento neste momento, citando Isaías, falando de Davi, né? Ou seja, assim como uma pessoa é responsável pelo seu pecado, uma pessoa também, né, e aí ela é responsável por aquilo que Deus faz com ela, né? Ou seja, Deus muitas vezes ele reage à ação do ser humano. A igreja das nações, dos gentios, até os dias de hoje, erra ao afirmar que as duras advertências e explicações de Paulo sobre a cegueira dos judeus em relação a Yeshua instituía uma nova revelação de que Deus desfez suas promessas eternas com os descendentes físicos de Abraão. Então, por que essa aula se chama o capítulo que a igreja não quer aprender? Porque nesse capítulo vai ser desconstruído de uma vez por todas essa soberba protestante, católica, adventista, seja lá qual for, de que eles são agora, nós somos agora o novo Israel de Deus. Não, nós não somos. Nós somos Israel com eles, não no lugar deles, tá? E toda igreja, seminário, pastor, irmão de fé que fala isso, ele erra, e ele erra
muito, tá bom? E Paulo mesmo vai falar mais seriamente sobre isso ao longo do capítulo 11. Ezequiel 37, 28, que vai ser ainda mais usado nas futuras aulas, olha o que diz. E os gentios saberão que eu sou Adonai que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Se aqui você deve ler, Israel é a igreja dos gentios, você vai ter um problema, porque Deus está falando já no início do versículo para ninguém ter dúvida de que Israel são judeus. E os gentios saberão. Então Israel aqui não pode ser os gentios, porque não tem cabimento. E os gentios saberão que eu santifico os gentios. Não. Os gentios saberão que Adonai é o Deus dos judeus, quando o tabernáculo, a habitação eterna de Deus estiver com os judeus para todo sempre. Ou seja, todas as terras, todas as pessoas do mundo, né? Todos saberão que Deus é com os judeus quando a salvação, quando a vida eterna se manifestar aos judeus. É isso que o texto quer dizer. E aí, repense a sua teologia da substituição, né? A igreja também erra ao dizer que as promessas materiais são de Israel, pois são o povo da promessa, mas as bênçãos espirituais são da igreja. Uma forma de antissemitismo chamado supersessionismo, né, que existe hoje é a seguinte: as pessoas pegam Romanos 11, né, e elas não têm como explicar. Elas falam o seguinte: não, realmente Israel é o povo da promessa, eu não questiono, mas as bênçãos deles são as bênçãos materiais, porque Deus tem que cumprir a sua palavra. Mas as bênçãos espirituais, as promessas espirituais é da igreja, porque eles são Israel físico, nós somos Israel espiritual. Tá trocando 6 por meia dúzia com a declaração cretina dessa, né? Então uma igreja que fala uma besteira dessa, talvez ela esteja... Eu não sei se ela está um passo melhor de quem rejeita Israel totalmente, ou não sei se ela está um passo pior, porque acaba que isso é morno, né? Não está nem quente nem frio. Israel é Israel lá, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa morna, né? Acho que é pior, porque deixa eu falar que não gosta de água morna, né? Porque olha só Jeremias 33, verso 24, um texto que eu amo, cito todas as vezes que eu posso. Olha o que Deus diz: porventura não tens visto o que este povo está dizendo? As 2 gerações que Adonai escolheu agora as rejeitou, ou seja, Judá e Samaria, porque na época de Jeremias, Israel estava dividido em tribos do norte e tribos do sul. No sul, Judá e Benjamim, no norte, as demais tribos. Então, por isso que ele faz as 2 gerações, né, que Deus escolheu. Então, vamos ler de novo sobre esse entendimento. Porventura não tem visto o que este povo está dizendo? Que povo? Povo de qualquer geração, daquela época da Babilônia, de hoje também. As 2 gerações que Adonai escolheu agora as rejeitou? Assim despreza o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. E desculpa você que pensa que bênção material é uma coisa, bênção espiritual é outra. Eu canso de falar aqui, para o ser humano não existe diferenciação entre vida material e espiritual. Você é um espírito que habita dentro da matéria. E se você quiser ficar nessa falácia de que o espiritual é separado, se você vai ser um espírito desencarnado brincando com Jesus na glória e depois você volta aqui e volta de novo para o céu, você não entendeu o que é ressurreição. Ressurreição implica em você ter uma nova matéria para o seu espírito habitar dentro dele, para você viver de novo. Quem morre, morre. Está dormindo, não vê nada, não pensa nada. Tá bom? Não existe negócio de morreu, eu estou lá na glória. Se você disser isso porque você crê que está escrito no livro da vida e quando Yeshua voltar você será ressurreto, tudo bem. Mas se você acredita que você morreu, agora subiu aqui o Gasparzinho Dimas e foi lá para um lugar chamado Glória de Deus e lá eu estou brincando com Jesus, não faz sentido ressuscitar então. O ser humano ele precisa de uma matéria para existir. O corpo que você vai receber é um corpo de glória, corpo glorificado, é feito com a própria glória de Deus, mas é matéria, é palpável. Lembra quando deixou de dizer, toca aqui, ele comeu para provar que ele era um ser humano palpável, mas cheio de glória. Ou seja, uma carne que não vai cair mais no pecado, uma carne que não vai adoecer mais, que não vai envelhecer mais, uma carne glorificada. Glorificação não é só um corpo de luz transcendental, metafísico, não. É um corpo físico, liberto das imperfeições que o pecado trouxe. Ou seja, é um corpo à semelhança de Adão e Eva no Éden antes deles caírem. Tá bom? Até melhor do que aquele, inclusive. Então,
Não existe negócio de o Israel político, o Israel físico, mas o Israel espiritual. Para com essa bobeira, tá bom? Deus tem promessa com um povo que está lá no Oriente Médio e muitos que estão espalhados ainda em toda a terra. E este povo é o povo de Deus, eleito por Deus para viver um propósito. Nem todos vão viver, mas aqueles que não forem duros de coração irão viver. Então, o Israel, os judeus, que você olha assim, um ser humano igual você, ele foi chamado por Deus, tem propósito de Deus para ser o povo de Deus. Então, cuidado, porque a advertência de Jeremias 33, 24, ela é atemporal, ela teve uma primeira aplicação à geração da Babilônia, mas ela se repete e se aplica em todas as gerações depois disso. Porque basta você unir Ezequiel 37. Os gentios vão saber que eu sou o Deus de Israel quando a eternidade acontecer. Vai ficar claro, Israel vai ter um lugar de honra na eternidade. Se você não gosta de judeu, se você acha que judeu não presta, se você quer distância de tudo que é judaico, procura outra eternidade para você morar, porque você vai estar lascado aí na que Deus está preparando. Tá bom? Segundo Ezequiel 37, 28. Então não existe essa separação, ok? Entre físico e material, não existe essa separação entre o Israel político, mas o Israel da Bíblia, que hoje é a igreja. Para com isso. E aprenda Romanos 11. Queira aprender, porque isso vai fazer bem para a sua fé. Amém? E esta foi a aula de hoje. Amém? Esta foi a aula de hoje. Tá aí as nossas informações, Pix, PayPal, a nossa conta bancária para você fazer o seu depósito, para você poder nos abençoar e assim nós prosseguirmos com a obra de Deus, né? Aleluia. Mas é isso aí, meu amigo. Você tem que se preparar para estudar mais, se preparar para ouvir as coisas como elas realmente são e ter interesse por essas coisas, né? Mas faça a sua doação, você que acredita que o nosso trabalho é sério, nos ajude. Porque a obra de Deus, né, ela não se faz apenas com orações de boa vontade, ela se faz também com o nosso financiamento quanto a essa obra. Amém?